Toda máquina de corte tem um software para comandar o seu funcionamento. As máquinas da Cricut têm o Design Space, o programa que serve para conectar o nosso cérebro às suas máquinas. É por meio desse software que enviamos todas as nossas ideias para a máquina da Cricut cortar, desenhar, gravar e por aí vai. E de tanto usar, eu acabei criando uma certa afeição por algumas funcionalidades do DS e eu escolhi 7 para compartilhar aqui com você. E DS é uma abreviação carinhosa que damos ao Design Space. Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Cricut Brasil. Eu sou a Pri Sattler, ilustradora e entusiasta da Cricut, e nesse vídeo eu vou te contar as principais vantagens do Design Space em relação a outros softwares de máquina de corte. E tudo que eu vou falar aqui você tem acesso sem ter que pagar nada a mais por isso. Aliás, já anota aí porque essa é a primeira vantagem. O Design Space é um software gratuito, tem ferramentas e funcionalidades para você fazer tudo o que você quiser. E tem também acesso a uma biblioteca gigantesca de arquivos para cortar, desenhar e muito mais. Aliás, você nem precisa ter uma máquina da Cricut para ter acesso ao programa. Você pode baixar o software aí agora, criar sua conta e começar a descobrir tudo que o Design Space oferece. Vamos lá, vantagem 2, vinco. Se você usa ou quer usar as máquinas de corte para fazer coisas com papel, já ouviu falar do vinco e do picote? Pois é, dilema para alguns, solução para outros. No Design Space a gente faz o vinco. E em que ponto que isso é uma vantagem? Bom, eu vou enumerar algumas. Em primeiro lugar, picote é sinônimo de tec, 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 tec. E o vinco é sinônimo de silêncio. Com o vinco, o seu acabamento fica perfeito de lindo. Os papéis metalizados, laminados, que não tem massa colorida, agradecem. E faz toda a diferença no acetato, viu? Preciso falar mais? Vantagem 3. Sangria automática. Sim, temos sangria automática e boa. Já aconteceu do seu corte ficar com uma bordinha branca? Pois é, com a sangria da Cricut isso não acontece. Eu falo um pouquinho mais sobre o que é isso num outro vídeo, onde falo mais sobre os materiais imprimíveis. Vou deixar o link aqui para você assistir depois. Mas resumindo, sangria é uma margem de segurança para o corte. É como se a gente estendesse as bordas do desenho alguns milímetros a mais para garantir que o corte vai ser feito todo dentro da parte colorida. No Design Space, a sangria é automaticamente ativada para garantir que mesmo no corte você tenha desenhos perfeitamente impressos e recortados. Mas é claro que se você não quiser usar sangria ou se o seu desenho tiver aquela bordinha branca, basta você clicar para desativar esse botãozinho aqui. Desse modo, a sua sangria não vai ser impressa. Vantagem 4. Dividir por cor as bases de corte. Gente, isso é um game changer na vida das papeleiras que trabalham com camadas. Não ter que tirar as camadas uma de cima das outras e organizar cada uma delas em uma base de corte é muito maravilhoso. E funciona assim. Quando você clica em enviar para o corte, o Design Space separa cada cor em uma base de corte. Por exemplo, o azul vai para uma base azul, o marrom vai para uma base marrom e assim por diante. E ele divide até os tons de uma mesma cor, viu? E para início de conversa, essa separação por cor ajuda muito, porque visualmente você já sabe qual cor de papel deve colocar para ser cortado naquele momento. Outro fator muito importante é a economia de tempo. Você não vai ter que ficar colocando peça por peça em uma base de corte. Tudo já vai ser separado automaticamente. Aí você fala assim, dona Priscila, mas essa organização aí não aproveita tanto material. Eu faço melhor. Calma, amiga, eu já te mostro como ajeitar tudo para ficar do seu jeitinho a partir desse primeiro passo. A primeira coisa que você pode fazer, e eu sempre faço isso, é simplesmente arrastar
as partes do seu desenho pela base de corte até achar o melhor lugar. Você pode girar as partes e encontrar a melhor forma para você fazer os seus cortes. Repare que o Design Space coloca essa margem de segurança aqui. Nada para além dessa área pode ser recortada. A gente não consegue arrastar um desenho para essa parte. Muito bom isso, né? Outra coisa que você pode fazer é isso aqui também. Cada desenho tem esses 3 tracinhos. Quando você clica, aparecem 2 opções: ocultar a seleção ou mudar de base. Você pode clicar em ocultar e aí o seu objeto vai sumir, significa que ele não vai ser recortado. Ou a outra opção é mover de base. Isso é muito útil quando você quer trabalhar com retalhos. Quando você clica em mover objeto, abre essa janelinha para você mover o seu objeto para outra base. Todas as bases do seu projeto vão estar nessa janela e basta você escolher uma nova base para colocar o seu recorte. E aí, você pode posicionar essa parte do seu projeto no cantinho onde você vai colocar o retalho daquela cor. Vantagem 5, multitask com várias máquinas. Se você precisa de agilidade na produção, esse recurso é para você. Com o Design Space, que você não precisa pagar nada para usar, você pode comandar várias máquinas ao mesmo tempo a partir de um só computador. Sim, gente, isso é totalmente possível. Já fiz isso algumas vezes e deu tudo muito certo. Para fazer isso, você vai abrir uma nova janela no DS. Em cada uma dessas janelas, você vai conectar uma máquina. E aí, é só abrir os seus projetos e começar os trabalhos. Você pode abrir quantas janelas precisar e conectar uma máquina em cada uma dessas janelas. As máquinas não precisam ser iguais, nem executar as mesmas funções. Elas vão funcionar independente uma das outras, porque afinal de contas, cada uma vai ter a sua janela exclusiva no Design Space. Agora é claro que esse recurso vai exigir mais do seu computador. E aí, quanto mais janelas abertas, mais memória e velocidade de processamento o seu computador tem que ter. Vantagem 6. Avisos, lembretes e orientações. O DS dá vários tipos de aviso e isso ajuda muito a gente, principalmente quando a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Um dos avisos que ele dá é sobre a compatibilidade de projetos, função ou material de acordo com a máquina selecionada. Se o seu arquivo é maior do que a área de corte da máquina selecionada para trabalhar, se a função a ser feita não é executada pela máquina escolhida, ou se o material não é adequado à máquina selecionada, você não vai conseguir avançar para o corte. Você pode pensar que é algo arbitrário do DS, mas não é. Isso salva muito a gente de cometer erros. Outra coisa legal é que para cada tipo de trabalho que a gente faz com as máquinas da Cricut, a gente tem processos diferentes. Por exemplo, se eu vou cortar um transfer termocolante, eu preciso espelhar o arquivo. Se eu vou fazer algo que tem corte, vinco e desenho com a caneta, existem momentos certos para cada uma dessas ferramentas serem colocadas na máquina. E o Design Space fala tudo isso. Olha como que isso é legal. A partir do momento que eu escolho um material que é cortado pelo avesso, o Design Space automaticamente espelha o meu desenho na base de corte. E se eu já tiver espelhado, eu posso simplesmente apertar esse botãozinho e mudar isso. Outro exemplo legal é esse aqui. Se você tem um desenho a caneta com várias cores, pode ficar tranquila que ele vai ser feito desse jeitinho aí. O DS vai te informar a ordem das cores antes de começar o trabalho e a cada troca ele também vai te informar que você deve trocar a caneta da cor X pela cor Y. Isso é incrível, não é? Vantagem 7.
app que funciona de verdade. Gente, pelo amor de Deus, nesse app da Cricut, ele é perfeito, ele funciona e ele é muito completo. Ele tem quase todas as funcionalidades da versão desktop e tem algumas coisinhas exclusivas dele. O app da Cricut funciona em iOS ou em Android, celular e tablet. A interface é muito semelhante à versão do computador. Os ícones são iguais, cores, todos os detalhes. O que vai acontecer é que, por uma questão de tamanho de tela, algumas ferramentas não ficam à vista o tempo todo, mas aí é só arrastar para o lado ou abrir uma função que contém várias ferramentas dentro dela e uma barra ou janelinha vai abrir aí na sua tela mostrando o que você procura. E nós temos duas coisas exclusivas no app e que são muito legais. Primeiro, temos um recurso de Smart Guides, que ajudam muito no alinhamento do projeto. Nossa, eu gosto muito disso e eu acho inclusive que essa funcionalidade poderia ser acrescentada na versão desktop. Pronto, eu falei. E a segunda coisa é uma exclusividade do iOS. Para quem usa o app no iPhone ou no iPad, tem esse recurso que é bem legal também. É o Snap Matte. Ele consiste basicamente em fotografar a base de corte para você fazer o trabalho num ponto específico do seu material. Ah, e por que que isso é tão legal? Porque você pode cortar em volta de algo, numa foto, por exemplo. Pode escrever algo num ponto específico de uma foto ou material e também serve para quem quer usar retalhos espalhados numa base de corte. Esse recurso te permite ver a base pronta para o trabalho e posicionar os cortes exatamente sobre o material. E isso é uma pequena lista de vantagens que achei relevantes para contar para você. Tem mais vantagens, mais coisas legais que eu poderia falar, mas vamos deixar para um segundo vídeo. E vamos fechar numa coisa aqui? Tem muitos outros softwares para comparar, muitas coisas parecidas, mas não iguais, porque o Design Space da Cricut é único. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas vantagens você achou mais legal. Um beijo e até a próxima!